portanto ficamos a saber que os subsídios serão repostos gradualmente lá mais para 2015, curiosamente um ano de eleições. Daniel Oliveira. Eu gosto que o Primeiro-Ministro, perante a pergunta do qual é o ano, ele diz: eu creio. Quer dizer, isto é uma coisa fundamental para quase 1 milhão de portugueses. E o Primeiro-Ministro não tem na ponta da língua qual é a data, qual é o ano em que as pessoas vão voltar a receber. Isto demonstra a ligeireza com que o Primeiro-Ministro trata estes assuntos. Não estamos a falar de um assunto menor, uma coisa... É a vida das pessoas, ele crê. Ele acha que, se bem me recordo, se bem me lembro... Depois, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, veio mentir. Mentir. Eu lembro-me, e as pessoas lembram-se, que o Governo disse foi que não ia haver subsídio de férias e 13º mês em 2012 e 2013. Foi isto que ele disse. E agora vem dizer, não, eu disse durante a vigência. Ora, durante a vigência, 2014 também conta, portanto vai ser em 2015. Mas tomam-nos por parvos. Quer dizer, não é normal, imaginando até que teria sido uma má interpretação da comunicação social. Então não teria sido normal que imediatamente viesse dizer, não, é 2015, é agora. 1 ano depois é que se lembra de dizer, 6 meses depois, é que se lembra de dizer, não, isto era 2015, mas está a brincar com a vida das pessoas. E como o regresso parcial. Mas desde quando é que, quando foi feito este corte, o Ministro das Finanças disse que depois se iria retomar parcialmente o 13º mês e o subsídio? Quando é que isso aconteceu? Quando é que ele disse isto? Porquê é que diz 6 meses depois? Isto demonstra o amadorismo completo com que esta gente trata da vida das pessoas. Da vida, e é que é importante perceber que o 13º mês de subsídio de férias, para a esmagadora maioria das pessoas que o recebem, não tem a função de comprar prendas de Natal e de férias. Faz parte do salário, eles bem o podem dividir por 12 meses, vai dar ao mesmo. Faz parte do salário, as pessoas têm aquele dinheiro com o qual contam, geralmente para pagar dívidas atrasadas, sobretudo em tempo de crise, significa que as pessoas, muitas das pessoas, usam aquele dinheiro para o seu rendimento normal, mensal. E, portanto, que este Governo trata assim o assunto, diz alguma coisa, mas não, na realidade não são os únicos. Quando, esta mesma semana, a Comissão Europeia pôs a possibilidade de acabar definitivamente com o 13º mês e o 14º mês. Foi um membro da Troika. Foi um membro da Troika, peço desculpa. Um membro da Troika, o 13º mês e o 14º mês. Assim. E se calhar, mas depois não está nada decidido, não foi nada. É assim, mandam-se umas bocas. Temos um Primeiro-Ministro que crê, que tem uma ideia de quando é que vai voltar a pagar 13º mês e subsídio de férias aos funcionários públicos, que não tem a certeza exatamente do ano e como é que vai ser, e temos um membro da Troika que manda uns bitites sobre o país. Os estudantes foram convidados a escolher uma frase para integrar o cartão de boas festas. E a frase mais votada por todos os alunos foi comida para todos. Não foi por acaso que a frase mais escolhida não foi brinquedos para todos. A frase mais escolhida foi comida para todos. E isto assim é porque a realidade dramática com que milhares de famílias estão confrontados é com a realidade da fome. Eu, que nasci depois do 25 de Abril, ouvi sempre da parte da minha avó a conversa da fome no tempo do fascismo. E é arrepiante, hoje, no século XXI, em pleno regime democrático, falarmos da agudização da pobreza e dos fenómenos da fome, que é cada vez mais crescente entre as famílias, designadamente entre as crianças e os idosos. E assim é, desde logo porque os 400 mil trabalhadores que oferem o salário mínimo nacional vivem abaixo do limiar da pobreza. Porque o limiar da pobreza está hoje nos 434 e o salário mínimo nacional, depois de descontos feitos, são 432 euros. É assim também porque um casal que ofere ao salário mínimo nacional, os seus filhos não têm acesso à ação social escolar e por isso não têm apoio para as suas refeições, para o transporte e para os manuais escolares. Com o agravamento do desemprego, da precariedade, com o encerramento de milhares de empresas, com uma situação desastrosa e muito grave, que é um fenómeno que nós vemos aparecer de novo, que é a situação de milhares e milhares de pessoas com salários em atraso, os milhares de pessoas que oferem abaixo do salário mínimo nacional, a realidade cruel dos cortes nas prestações sociais, quando são sobretudo as mulheres e as crianças que oferem estes rendimentos, a situação dramática de milhares de famílias que não ganha para esticar os rendimentos até ao fim do mês e conseguir pagar as suas despesas, incluindo da alimentação.
E, portanto, o que nós hoje temos é uma realidade muito grave da agudização da pobreza e do alastramento da fome, designadamente entre as crianças. É, por hoje, mais que conhecida a situação de muitas crianças que chegam à escola sem ter comido nada, e é também conhecido por muitos daqueles que lidam com crianças que a única refeição que fazem na escola é a refeição que fazem ao almoço e a única até outro dia de manhã chegarem à escola. São muitos os professores que denunciam isto, são muitos os pais que denunciam esta situação. E por isso nós entendemos que muitas escolas, num esforço empenhado, tentam, de acordo com as suas possibilidades, dar já resposta a este problema e de forma até muito criativa os professores tentam, de alguma forma, que o pão que sobra do almoço possa servir para o pequeno almoço do dia seguinte. Mas o caminho de erradicação da pobreza não se fará enquanto não se combater o desemprego, enquanto não se combater a precariedade, termino já, Sr. Presidente, e enquanto não se combater de facto os salários de miséria e não tivermos um país que, cumprindo a Constituição, trabalha para uma maior justa distribuição da riqueza. O que se está a fazer é muito grave e pode vir a ter consequências sociais muito graves. Não gosto de ser profeta, muito menos das desgraças, mas está-se a pedir ao povo português sacrifícios, alguns dos quais são desnecessários. Alguns dos quais... por favor. Quais é que se está a lembrar, por exemplo? Este corte no 13º mês, que é uma espécie de imposto de prevenção, é como que uma caução que se está a fazer. Bom, acho que não se deve pedir sacrifícios desses. Acho que é possível cortar na despesa, deve-se cortar na despesa, no despesismo, deve-se cortar nos salários principescos. Os 2 gestores que saíram da PT o ano passado receberam de prémio à saída aquilo que um trabalhador a ganhar 1000 euros por mês ganharia em 200 e tal anos de trabalho consecutivo. Um deles e outro ganharia em 130 e tal anos de trabalho consecutivo. Portanto, isto é absolutamente escandaloso, isto é propício a todas as revoltas legítimas.